Deus está morto e fomos nós que o matamos. Nietzsche não grita isso como quem comemora uma vitória. Ele escreve essas palavras como quem denuncia um crime, um colapso silencioso que já vinha se arrastando há séculos. Quando o filósofo pronuncia essa frase em A Gaia Ciência e a repete em Assim Falou Zaratustra, ele não está apenas falando de religião. Está falando da base invisível que sustentava toda uma civilização. Os valores morais, o sentido da existência, a ideia de verdade, o consolo. Diante do sofrimento, com a modernidade, o avanço da ciência, o surgimento do pensamento crítico e a fragmentação cultural, essa base começou a ruir. Deus, para Nietzsche, era o símbolo máximo de um mundo ordenado, previsível, seguro. Sua morte representa o fim da certeza absoluta, o desaparecimento de uma referência última, a demolição de um alicerce sobre o qual vivemos por milênios. Mas o problema não é apenas a ausência de Deus. É o que vem depois. Nietzsche escreve: o que fizemos quando soltamos a terra de seu sol? Para onde ela agora se move? Para onde nós nos movemos? A morte de Deus não é o fim, é o início do abismo. Um abismo que se abre dentro da cultura, da filosofia e da alma. E o que resta agora? Uma pergunta ecoando no vazio. Se Deus está morto, quem vai sustentar o mundo agora? A morte de Deus não foi apenas o desaparecimento de uma crença, foi o colapso de um alicerce milenar. Durante séculos, a ideia de Deus funcionou como uma espécie de bússola existencial. Ela nos dizia quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Ela dava sentido ao sofrimento, à moralidade, ao amor, ao tempo. Sem Deus, todas essas certezas começaram a tremer. Nietzsche percebeu isso com clareza brutal. Ele entendeu que a ausência de um sentido transcendente não gera apenas liberdade, ela gera também vertigem, porque de repente tudo parece possível, mas nada mais parece necessário. Se não existe mais um propósito absoluto, se não existe mais um bem supremo, se a vida não é mais uma missão dada por algo superior, o que sobra? Sobra o nada, sobra o niilismo. E Nietzsche foi um dos primeiros a encarar o niilismo de frente, sem disfarces, sem esperanças vãs, sem promessas reconfortantes. Ele chamou isso de o mais inquietante de todos os hóspedes. Um hóspede que invade a alma moderna e sussurra: não há mais sentido, tudo é vão, tudo é artifício. Esse vazio pós-Deus se espalha por todos os lados, na arte que não emociona, na política que manipula, no trabalho que cansa, nas relações que não tocam, na vida que passa sem deixar marca. Nietzsche viu a modernidade como uma época à deriva, com tecnologia avançada, mas espiritualidade falida, com excesso de informação, mas escassez de sentido. E nesse colapso, cada indivíduo é deixado sozinho, livre sim, mas desorientado, como alguém que acorda no meio do oceano sem bússola e sem terra à vista. É esse o desafio, não apenas constatar a morte de Deus, mas lidar com o mundo que ficou de pé depois que ele caiu. Com a morte de Deus, Nietzsche aponta para a chegada inevitável do niilismo. Mas o que é, afinal, esse tal niilismo? Niilismo não é apenas desesperança. É o esvaziamento profundo do valor. É quando todas as estruturas que sustentavam nossa vida perdem o brilho, o peso, a força. É quando as coisas continuam acontecendo, mas já não parecem fazer sentido. Nietzsche distingue dois tipos de niilismo: o niilismo passivo e o niilismo ativo. O primeiro é o colapso silencioso. É a desistência disfarçada. É aquele que continua vivendo, mas por inércia. Trabalha, estuda, consome, se diverte, mas por dentro está vazio. É o tédio que corrói, a apatia que anestesia. Aquele olhar perdido que diz: tanto faz. É o jovem que sente que tudo já foi dito. É o adulto que segue a rotina, mas sente que algo essencial está faltando. É a cultura da repetição, do excesso, da exaustão. Já o niilismo ativo é o contrário disso. É aquele que encara o abismo e decide criar.
Nietzsche acreditava que, diante da morte de Deus, restam duas escolhas. Ou você se entrega ao nada, ou você se transforma em criador de sentido. Esse é o desafio trágico da modernidade. Sem uma verdade absoluta a seguir, cada um de nós precisa assumir o peso de inventar uma verdade própria. E isso assusta, porque exige responsabilidade radical, exige força de espírito, exige maturidade para viver sem garantias. O niilismo, então, não é apenas um diagnóstico filosófico, é uma experiência cotidiana. Está no vazio que sentimos depois de uma conquista, na crise que chega sem aviso, na solidão profunda de quem vive no automático. Nietzsche não romantiza esse estado, mas também não foge dele. Ele mergulha no niilismo para atravessá-lo, e é nesse mergulho que ele começa a construir sua filosofia do porvir. Nietzsche previu uma figura simbólica que, segundo ele, surgiria no vácuo deixado pela morte de Deus: o último homem. Quem é esse último homem? É aquele que foge da angústia da liberdade, que não quer criar novos valores, quer conforto, que não quer verdade, quer distração, que não quer profundidade, quer estabilidade. O último homem vive uma existência morna, evita riscos, evita dor, evita esforço. Ele não acredita mais em grandes ideais, não acredita em si mesmo, mas também não sofre, porque anestesiou o próprio espírito. Ele diz: antes conforto do que grandeza, antes segurança do que liberdade, antes entretenimento do que verdade. Nietzsche descreve esse tipo como alguém que pisca. É um ser humano reduzido ao consumo, à passividade, à mediocridade voluntária. É alguém que trocou o sublime pelo agradável, o abismo pela estabilidade. É a sociedade que zomba dos sonhadores, que descarta os filósofos, que transforma a vida em uma sequência de distrações. O último homem não mata ninguém, mas também não salva. Ele vive, mas sem alma. E por que Nietzsche se preocupa com ele? Porque ele representa o futuro da humanidade, se nada mudar. É o retrato do que podemos nos tornar quando deixamos de ser grandes. Quando desistimos de ser livres por medo de cair. Quando trocamos a angústia criadora pela zona de conforto. O último homem está entre nós, talvez em nós, e reconhecê-lo é o primeiro passo para não se tornar ele. Para Nietzsche, o colapso de todos os valores tradicionais não deve nos levar à resignação, mas à reinvenção. E é nesse ponto que ele apresenta sua ideia mais poderosa e polêmica, a do Übermensch, o super-homem. O super-homem não é um ser sobre-humano no sentido físico, não é um herói dos quadrinhos. É alguém que transcendeu os antigos valores e teve coragem de criar os próprios. É aquele que olha para o mundo sem muletas religiosas, sem moral herdada, sem dogmas, e ainda assim encontra razão para viver. Nietzsche diz: o homem é algo que deve ser superado, porque para ele o ser humano comum ainda é um projeto inacabado, preso ao ressentimento, à culpa, à negação da vida. O super-homem, ao contrário, afirma a vida, com todas as suas dores, contradições, perdas e desamparos. Ele não foge da existência, ele a abraça com fúria e amor. É alguém que vive sem precisar de aprovação, que não espera a redenção futura, que encontra sentido no próprio ato de criar sentido. Essa figura simboliza um ideal de maturidade radical. Não perfeição, mas profundidade. Não santidade, mas inteireza. O super-homem é aquele que atravessou o niilismo e voltou com uma nova visão de mundo. Ele não lamenta a ausência de Deus. Ele a transforma em espaço para a liberdade, para criação, para se tornar quem se é. Mas Nietzsche sabia, essa não é uma tarefa para todos. É um caminho solitário, exige força interior, exige cair e levantar muitas vezes, e, acima de tudo, exige a coragem de não se anestesiar diante do abismo. O super-homem não é um destino, é uma tensão,
Uma luta contínua para não se render à mediocridade, mesmo quando tudo em volta pede conformismo. Sem Deus, sem moral absoluta, sem verdades garantidas. O que nos resta? Nietzsche responde com uma ideia central da sua filosofia: a vontade de potência. Mas o que é isso? Não é sede de poder no sentido político. Não é dominação sobre os outros. É algo mais profundo, mais íntimo. É a força criadora que habita todo ser vivo. É o impulso de crescer, de transformar, de se afirmar diante do caos. A vontade de potência é o contrário da resignação. É o grito que diz: mesmo que o mundo não tenha sentido, eu vou dar sentido a ele. É essa força que impulsiona o artista a criar, o pensador a questionar, o indivíduo a transformar dor em beleza. Nietzsche acreditava que a grandeza humana não está em aceitar ordens, mas em criar valores, em não se deixar reduzir à vítima, em não culpar o mundo ou o passado, mas assumir a responsabilidade de esculpir o próprio destino. Por isso ele desprezava o ressentimento. O ressentido não cria, ele acusa. O ressentido se apega à moral da fraqueza, torce para que o outro fracasse, vive preso ao passado, esperando que o mundo seja justo. Mas o homem da vontade de potência não espera. Ele age. Ele constrói um sim à vida, mesmo quando tudo em volta parece dizer não. Essa vontade é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente vive. É o que separa o último homem do super-homem. É o que torna possível uma existência que não se limita à repetição, mas ousa criar o novo. E aqui está o ponto mais desafiador. A vontade de potência não é confortável. Ela não promete segurança. Ela exige confronto, exige esforço, exige coragem. Mas é só através dela que podemos fazer da vida, não um fardo a ser carregado, mas uma obra a ser criada. Nietzsche sabia que, sem Deus, sem mandamentos eternos, sem um bem absoluto vindo de fora, a vida poderia mergulhar num imenso vazio. Mas ele também acreditava que esse abismo era um convite, um desafio para os fortes, para os corajosos, para aqueles dispostos a se reinventar. É aqui que nasce o conceito mais polêmico e, talvez, o mais mal compreendido de toda a sua filosofia, o Übermensch, o super-homem. Não. Se trata de um ser superior no sentido biológico, nem de um herói dos quadrinhos. Nietzsche não estava falando de força física, mas de força espiritual. O super-homem é aquele que supera o homem atual, aquele que não precisa de verdades dadas, nem de recompensas celestiais para fazer o bem. Ele cria sua própria moral, seus próprios valores. Ele não precisa da aprovação da sociedade, nem se curva à moral do rebanho. Mas isso tem um preço. Ele é solitário, profundamente solitário, porque ser livre, de verdade, é também ser excluído. É andar onde ninguém anda, pensar o que ninguém pensa e sentir o que ninguém tem coragem de sentir. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas não quer liberdade, quer segurança, quer um mundo previsível, com regras claras e promessas eternas. Mas o super-homem quer o risco, quer o caos, quer o peso da responsabilidade de existir sem desculpas. Ele vive como se a vida fosse uma obra de arte, porque sabe que não há roteiro pronto, só a própria mão, trêmula, corajosa, humana, esculpindo o sentido. Esse homem não nega a dor, ele a atravessa, e nela encontra força. Ele não foge da angústia, ele a transforma em sabedoria. Ele não busca ser salvo, ele busca ser inteiro. Nietzsche não acreditava que esse homem já existia. Para ele era uma promessa, um horizonte, uma meta. Mas uma meta que só pode ser alcançada quando deixamos de ser escravos de crenças herdadas, de expectativas alheias, e assumimos o papel de autores da nossa própria existência. E num fundo, o super-homem não é alguém acima dos outros. É alguém acima de si mesmo, acima de tudo que um dia o limitou. E talvez em momentos de silêncio, quando você ousa ser sincero com sua própria alma, você sinta esse chamado também. Nietzsche nos conduziu até aqui. Retirou o chão,
apontou o céu vazio, rasgou os véus da moral, da religião, da certeza. E agora, o que resta? É nesse ponto que muitos sentem o frio na espinha, porque a liberdade total, sem dogmas, sem sentido dado, sem céu, esperando, não é leve. Ela pesa. É como se Nietzsche nos colocasse diante de um espelho quebrado, sem moldura, e dissesse: agora, crie você a imagem que vai refletir. Mas como criar sem enlouquecer? Como viver sem se perder? Nietzsche nos convida ao que ele chama de eterno retorno, a ideia mais radical da responsabilidade. A hipótese de que tudo o que você vive, cada gesto, cada escolha, cada dor e cada alegria, irá se repetir infinitamente, exatamente do mesmo jeito. E a pergunta que ele faz é: você aceitaria viver a sua vida de novo, exatamente como ela foi eternamente? Se não, algo precisa mudar. Esse é o critério. Essa é a régua. Viver de forma que você desejaria reviver, que não apenas suporte, mas abrace cada instante, sem arrependimento, sem vergonha, com a coragem de quem afirma a própria existência, mesmo com todas as suas imperfeições. Nietzsche não oferece consolo. Ele oferece fogo, o fogo da criação, o calor de uma vida que se constrói, não que se herda. Essa é a verdadeira revolução. Assumir a liberdade não como um presente, mas como um fardo que nos obriga a crescer. Você não está mais amarrado a dogmas, mas agora precisa decidir o que vale a pena viver. E essa é a pergunta que ressoa como um trovão. O que na sua vida é digno de retorno eterno? Nietzsche não quer seguidores, quer criadores, quer que você se liberte, não só de Deus, mas da ideia de que alguém vai te dizer como viver. Porque no fim, não é sobre a morte de Deus, é sobre o nascimento de um ser humano capaz de se tornar o que é. Nietzsche não veio oferecer conforto, ele veio incendiar, tirar as muletas, derrubar os muros e colocar você diante de si mesmo, nu, frágil e completamente livre. A morte de Deus para ele não era um fim. Era o início de algo muito mais exigente, o nascimento do humano que cria valores, que não repete, que não vive por reflexo, mas por decisão. E essa decisão é sua. Não tem manual, não tem salvação garantida, não tem ninguém te observando lá de cima. Só você, sua consciência e o mundo esperando o que você vai fazer com isso. Talvez por isso Nietzsche tenha sido tão mal interpretado, porque é mais fácil odiar quem aponta o abismo do que encarar o que ele revela. Mas se você chegou até aqui, é porque parte de você quer saber, quer compreender, quer crescer, quer se tornar quem é, mesmo que isso exija atravessar o deserto. E no final das contas, talvez essa seja a maior provocação de Nietzsche: não aceitar um mundo pronto, mas construir um mundo possível. Não viver com medo da ausência de sentido, mas viver de modo que a própria vida se torne um grito de afirmação. Se esse vídeo te confrontou, te sacudiu ou te trouxe clareza, compartilhe com quem também precisa dessa reflexão. Deixa aqui nos comentários: você sente que está criando seu próprio caminho ou ainda está preso aos caminhos que deram a você? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, viva não como quem repete, mas como quem recomeça o mundo.